Então vamos lá, pessoal. O que é o chipset? O nome já dá para a gente ver que ele é algo relacionado com um chip, tá? Mas o que é um chip de fato, professora? Um chip, ele, dentro da eletrônica, ele é um conjunto de componentes eletrônicos que vai ficar, obviamente, isso é um conjunto, né? Mas quem faz parte desse conjunto é o chamado de resistores, né? São vários resistores. O processador também tem essa mesma ideia de conceito, né? Quando é fabricado, né? Quando é construído, tá? Então, o chipset também ele é um circuito integrado. E a função básica do chipset, o que o chipset faz? Pessoal, ele, digamos assim, a gente já viu a memória RAM, né? A gente viu a importância da memória RAM. Antes da memória RAM, a gente viu placa-mãe, obviamente que é aquela peça, né? Que vai integrar todo mundo, todo mundo vai estar conectado, plugado à placa-mãe. Depois a gente passou para processador, né? A CPU, a gente viu como é que funciona, quais são os componentes. Depois a gente viu memória RAM. E por último, nós vimos memória ROM. O chipset vai entrar dentro, né, dessa conjuntura aí de peças, né, de dispositivos, mas ele tem uma função, um papel muito importante. A gente viu que tudo aquilo que está sendo processado, né, obviamente pela CPU, o processador pega as informações aonde? Lá na memória RAM, né? Então, tem que ter uma conversa aí entre processador e memória RAM, ok? Outra coisa que a gente viu que tanto a memória RAM como o processador estão conectados, estão plugados, né? O processador através do socket, a memória RAM através do slot de memória RAM estão conectados, plugados lá na placa-mãe. Então, o chipset, ele vem para gerenciar esse fluxo de dados entre processador, memória RAM, outras coisas que a gente vai ver mais lá na frente, como entrada e saída de dados. Quem são essas pessoas, não, mas quem são esses dispositivos que fazem entrada e saída de dados? HD, mouse, teclado, que a gente chama de periféricos, né? Outra coisa também que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, ainda dentro desse conjunto de dispositivos que fazem o computador, né? São justamente essas placas off-boards, placas externas, né? Uma placa aí de vídeo, por exemplo, que está lá conectado lá no PCI Express, né? No slot de PCI Express. Então, o chipset ele entra nessa jogada para organizar essa comunicação toda. Digamos que ele é isso, ele vai organizar esse meio de campo todo, né? Processador, memória RAM, placa de vídeo, as placas on-board também, que tem que ter uma conexão. Por quê, pessoal? O processador não é só um dispositivo que processa aquilo que a gente está abrindo. Tem outras coisas por trás também que o processador tem que estar fazendo. Eu sempre falo que toda vez que a gente liga o computador ou o seu celular está ligado, existe uma coisa que o processador tem que ficar processando o tempo todo, que é os processos, né, do sistema operacional. No caso do seu celular, é o Android, ou quem tem iPhone é o iOS. Então, tem recursos do sistema operacional que devem estar sendo processados o tempo todo. Outras coisas que às vezes a gente não às vezes pensa que não está acontecendo, mas está, né? Para você conseguir ver o vídeo, para a sua tela do seu celular ser vista, o processador que tem que estar processando essa linha de comunicação entre vídeo, sistema operacional e processador, tá? Para você que está escutando agora o que eu estou falando, né, através aí ou de um fone de ouvido ou da própria placa aí de áudio, né, do alto-falante aí, ou do seu celular ou do computador. Então tem que ter essa interação. O processador tem que estar processando isso aí também para você escutar. Quando você, enfim, poderia começar a citar várias coisas aqui. Às vezes a gente pensa que o processador não está nem fazendo isso, mas tudo, imagine, tudo que você consegue utilizar, mesmo aquelas coisas entre aspas
que a gente não utiliza assim de forma direta, né, mas está indiretamente, a gente está usando, né, indiretamente, o processador também está processando aquilo. Então, tudo que está aberto, tudo que está funcionando no nosso computador, na nossa máquina, no nosso celular, o processador está processando, tá? Então, o chipset ele vai entrar nessa jogada justamente para organizar todo esse fluxo de dados entre todas as coisas, todos os dispositivos e organizar essa galera toda, certo? O chipset, obviamente, ele está acoplado, né? Está conectado também à placa-mãe, certo? Outra coisa, pessoal, que o chipset, ele tem que ter uma conversa muito... Eu vou falar assim, conversa para ficar mais didático, né? Mas ele tem que ter uma conversa muito direta e muito clara com o processador, tá? Então, chipset e processador, eles têm que ter uma relação muito amigável, ok? Muito amigável mesmo. O chipset, ele é desenhado quando ele é montado lá, né, por uma determinada empresa, uma determinada fábrica, ele é criado, ele é projetado para ele ter essa sincronia, ele ter essa dinâmica com determinadas famílias, um determinado tipo de processadores. A gente sabe, falando de computador ou notebook, que existem praticamente dois processadores, que é o Intel, né, a família Intel, e a família AMD. Então, é uma fábrica, por exemplo, que cria, né, que projeta chipsets, tem que criar esse chipset que converse muito bem conversado com a Intel, né, que converse muito bem conversado com a AMD, certo? Então, tem que ter essa relação muito próxima, tá? Por quê? Porque o chipset, como eu já falei, né, ele vai fazer essa controlação, esse gerenciamento, né, entre processador e as demais coisas, tá? Então, tem que ter uma linha de comunicação muito boa. Alguns exemplos de marcas de processadores, desculpa, marcas de chipsets, né? A Intel fabrica também seus próprios chipsets. Então, para ela fica até mais fácil, né? Ela fabrica também os seus processadores, suas linhas de processadores e também fabrica aí suas linhas de chipsets. Mas tem outras marcas, pessoal. A Via, por exemplo, é uma empresa, né, há muito tempo no mercado e especializada de fato em fazer chipsets, tá? Então é uma empresa aí bem já há muito tempo aí no ramo, né, da informática, da tecnologia. Tem a CIS Tecnologia também, que faz há muito tempo chipsets, tá? Então ambas, digamos assim, que não é nem da Intel, nem da AMD, mas tem que ter o projeto do processador para elas criarem seus chipsets, porque, por exemplo, se essa placa-mãe aqui da Via for uma placa-mãe que tenha um processador AMD, esse chipset aqui ele tem que ser desenhado, criado, para conversar muito bem com um processador AMD, tá? E assim, sucessivamente com a Intel, tá? Então, não necessariamente a empresa que cria o processador, a AMD ou Intel, tem que criar seu chipset. Então, existem outras empresas, outras fabricantes, né, que criam só chipsets, tá? A Intel, né, ela cria também seus processadores e seus chipsets. Mas, por exemplo, você pode ter uma placa-mãe em que o processador é Intel, tá? O processador é Intel, mas o chipset pode ser VIA, pode ser CIS, ok? Não necessariamente tem que ser do mesmo fabricante. Aí no chipset, pessoal, a gente vai ter dois tipos de chipsets, né? Eles vão estar subdivididos aí para, como eu falei, para gerenciar toda a galera aí de tudo que eu já falei aqui, né? Memória, dispositivo de entrada e saída, placa de vídeo e outras coisas mais. Uma pergunta já aqui da Bárbara. Quais os malefícios do chipset que não é tão compatível a um processador? Bom, se não tem compatibilidade, a máquina vai desempenhar um papel horrível e pode até nem funcionar, ok? Se você não tem compatibilidade entre chipset e processador,
o desempenho da máquina vai ser muito ruim. Ou, né, simplesmente ela não funciona, porque não há uma integração, digamos assim, entre chipset e processador. Então, como eu estava falando, o chipset ele é subdividido, né, em dois tipos. Você tem o que a gente chama de ponte norte, né, e a ponte sul. Cada um, pessoal, vai ter uma função específica. Resumindo, praticamente aí, a ponte norte, ela vai controlar, ela vai gerenciar duas coisas básicas: memória RAM, certo? Então, o chipset ele vai lá gerenciar para o processador a memória RAM e uma coisa de extrema importância, que é o vídeo, né? A placa de vídeo. E principalmente os slots aí de extensão relacionados aí quando você coloca uma placa de vídeo, principalmente lá no PCI Express, tá? Então, a ponte norte, também você pode, lá na marcação, lá na placa-mãe tem essa impressão de algumas legendas, né? Então, você pode encontrar perto dos chipsets, né? Essa nomenclatura aí, MCH. Então, ele vai dizer que se você encontrar MCH, opa, então aqui é o chipset norte. O que esse MCH significa? Significa que ele vai ser um controlador, né, de memória, Memory Control Hub, tá? Então, é um chipset, é um concentrador que vai controlar a memória, tá? E ele tá, obviamente, né, conectado diretamente ao processador. E como eu já falei, já que é de memória, esse M é de memória, então esse chipset ponte norte, ele tem a função específica de controlar a memória e operações de alta velocidade. Operações de alta velocidade, a gente lembra dos slots de expansão que tem lá, principalmente na parte de interface, né, na parte gráfica, ok? Que aí entra o PCI Express. E, obviamente, também o ponte norte, ele vai conversar com o outro chipset, que é o ponte sul. Aí tem uma imagenzinha, né? Só para ficar resumido aí na imagem o que eu acabei de falar, tá? Você tem o teu processador, certo? Você tem esse chipset ponte norte vai fazer justamente essa ligação, né? Essa conexão, esse gerenciamento entre as memórias RAM e as placas de vídeo que vai estar lá no PCI Express. E também o chipset ponte norte vai conversar com o chipset ponte sul, ok? Um detalhe, pessoal, um detalhe básico é que atualmente, né, nos computadores mais atuais, e eu vou falar que praticamente todos os computadores são atuais, né? Quando você compra um notebook, um computador, eu acho que de 5 anos para cá, na placa-mãe, você não encontra mais especificamente o chipset ponte norte separado, né, lá na placa-mãe. Atualmente, esse chipset já está embutido, ou seja, já está dentro do processador, dentro da CPU, tá? Principalmente aí os processadores da marca Intel, ok? Os processadores da marca Intel. Então, a ponte norte, né, o chipset norte, nos computadores mais atuais, ele não está separado, ele não está fixado lá na placa-mãe, ele já está embutido aí no processador, ok? Aí, nesse caso, professor, então como é que fica a placa-mãe desses computadores mais atuais? Você só vai encontrar o chipset ponte sul fora, né? Fora do processador, ou seja, diretamente ligado, né? Diretamente conectado lá na placa-mãe, tá? Eu vou já mostrar uma imagem que aí você vai entender melhor. Eu vou pegar uma placa-mãe de um computador antigo, né? De um modelo antigo e um computador mais atual, para você entender, ok? Os processadores da AMD, né? Tem uma pequena diferença, tá? Dentro dos processadores AMD, existe o chipset para controlar a memória. Então, o chipset ponte norte, para os processadores AMD, eles são divididos em dois. Dentro do processador, já tem um chipset ponte norte, mas só para controlar a memória, tá aqui pela imagenzinha, ó. Pela imagenzinha você vê que tem uma conversa direta entre processador e memória RAM,
Porque o chipset, né, o controlador de memória RAM aí, já está diretamente acoplado, né, embutido lá no processador. Agora, vai existir fora do processador, ou seja, você vai conseguir ver na placa-mãe, tá? Um chipset chamado ponte norte, que ele vai ter a função só de quê? Conversar, né? Gerenciar, controlar as placas de vídeo. E, obviamente, vai ter que conversar aí, né, com o processador, tá? Com um barramento aí muito alto, né? Obviamente, porque você tem uma placa de vídeo. Quem joga sabe que uma placa de vídeo é muito importante para o desempenho de um jogo, né? Ou seja, a conversa entre placa de vídeo externa, né? Placa lá no slot, PCI Express, e o processador, pessoal, tem que ser muito rápido, porque o gráfico, né? O efeito, a realidade ali do jogo tem que ser bem rápida, não pode ficar lento, não pode ficar travando, não pode ter um delay, certo? Então, note, né? Aqui são exemplos dos processadores AMDs, né? Para processadores AMDs, o chipset ponte norte ele é subdividido em dois. O que conversa com a memória RAM já fica dentro do processador e o que conversa com a placa de vídeo fica fora, né? Fica acoplado diretamente à placa-mãe, tá? Mas, obviamente, né? Tem que conversar com o processador, ok? No geral, pessoal, né? No geral, como eu falei, em computadores, digamos, mais antigos, tá? Você vai encontrar. Deixa eu até mostrar logo a placa aqui, ó. Pronto. Em computadores mais antigos, você vai encontrar dois chipsets, de fato, né? Que é o ponte norte, eu circulei aí, ó. O mais próximo, tá? O mais próximo do processador, a gente chama ele justamente do chipset ponte norte. E um pouquinho mais distante, a gente vai chamar de ponte sul. Nessa placa específica aqui, galera, a gente tem essa proteção, né? A gente tem esse dissipador em cima do chipset. O que é um dissipador? Como até o nome já está dizendo, né? A gente pode até brincar, né? Ele vai levar fora, né? Ele vai colocar para fora, entre aspas, né? Essa dor. Mas o que seria essa dor para cá, para o computador? Não é uma dor literal, né? Obviamente. Mas é o calor, tá, pessoal? É o calor, né? O aquecimento que, obviamente, está acometido aí esses dispositivos, né? Esses equipamentos eletrônicos. Você sabe que quando a gente utiliza muito o celular, principalmente jogando, ele começa a ficar quente, né? O notebook, o computador de mesa também vai ter a ventoinha lá, né? Para tentar dissipar o calor que está acontecendo ali dentro da máquina, né? O próprio processador, a gente sabe que tem um cooler em cima do processador, né? Além do dissipador, o próprio cooler tem um dissipador, né? Mas tem aquele ventiladorzinho também para ajudar a dissipar esse calor, né? Essa energia térmica, né? Então, nesse modelo dessa placa-mãe, você vai encontrar, de fato, os dois chipsets, tá? Ah, professora, pode acontecer em algum modelo de placa-mãe mais antigo, eu encontrar esses chipsets, mas eles não estão com esses dissipadores, a gente vê só um chip preto, pode sim, sem nenhum problema, né? E vai questão de marca de placa-mãe para placa-mãe, né? No seu projeto, no seu design. Uma outra telinha de uma placa-mãe mais moderna, né? Mas como eu falo, mais atual. Então, você vai encontrar, pessoal, só um chipset, né? Você não encontra outro aqui mais próximo do processador. Isso significa o quê? Que esse caso, esse soquete, né? O processador que vai ser encaixado aqui, ele é com certeza um processador da Intel. Porque a gente sabe que processadores da marca Intel, eles já vêm acoplados, já vem embutido o chipset ponte norte, né? Então, esse processador que vai ser colocado aí é um processador Intel que não precisa de uma placa, de um chipset norte fora, né? Aqui acoplado na placa-mãe. Obviamente, ele só vai ter o chipset ponte sul. E o ponte sul, galera? O que o ponte sul vai fazer, né? Já que a ponte norte, né? Chipset ponte norte vai fazer questão do controle da memória e
da placa de vídeo, o resto, ou seja, se não é memória, se não é placa de vídeo, quem faz é a ponte sul, né? E principalmente, como eu falei, entrada e saída, periféricos, tá? E aí todo tipo de conexão, pessoal, de entrada e saída USB, HDs, né, daqueles cabos SATAs que a gente falou lá no início lá de placa-mãe, que eu falei do cabo SATA, ou até antigamente aquele cabo IDE, aquele cabo mais maior, né, mais grosso, tá? Eles vão fazer esses acessos. Outros tipos também de barramento. Barramento lá, os slots PCI, que não especificamente é de placa de vídeo, ok? Então vai ter essa questão que a ponte sul vai tomar conta. Outra coisa, a gente viu na aula passada sobre memória ROM, né? A memória ROM, ou seja, quem é a memória ROM do computador? É a BIOS, que também é chamada dessa palavrinha aí de CMOS. Então, a ponte sul também, as configurações, né, esse gerenciamento lá da BIOS, da ROM, do computador, é gerenciada pela ponte sul. Tem uma pergunta aqui do Vitor. Então, se em uma placa-mãe eu ver só um chipset, posso garantir que é a ponte sul? Yes, com certeza, tá? Se você encontrar só um chipset, é ponte sul ali, porque a ponte norte já vai estar dentro do processador, certo? Então, a ponte sul, o pessoal vai controlar isso. E lá, impresso, né, na placa-mãe, você vai encontrar justamente essa nomenclatura, ou o ICH ou PCH, né? O ICH de entrada e saída, né? Input, output, controller hub, que é o concentrador, né? Que controla a entrada e saída, ou esse controlador mais geral, né? É um controlador, é um concentrador que vai controlar de forma aí que ele chama de plataforma, tá? Eu não sei se dá para ver nessa imagem que tem aí para você, você pode até dar um zoom. Aqui, basicamente, onde eu estou apontando o mouse, né, onde está vermelho, você consegue enxergar PCH, tá? PCH, que é justamente a impressão, né, a informação que você consegue, né, Vitor, garantir que realmente é o ponte sul através desses destaques, né, dessas impressões, dessas nomenclaturas. Então, que você vai ver o PCH, ou seja, confirmando que esse chipset aqui é ponte sul, tá? Então, na própria placa-mãe tem essas inscrições, né? Essas nomenclaturas aí que você pode estar olhando para ter a certeza. Tá aí um gráficozinho, né, do que a ponte sul faz, ó. Então, ela realmente vai, digamos assim, vai ter muito mais coisas para trabalhar, né, para fazer. Vai controlar muita coisa, né, ó. A gente tá vendo HDs, os codecs de áudio. Quando fala de codec, pessoal, é justamente aquilo que eu falei lá no início. O teu processador, ele precisa processar o áudio que você está ouvindo. No meu caso aqui, o meu notebook, ele está processando também o microfone, né? Eu estou falando, vocês estão ouvindo. A questão de placa de rede também é a ponte sul que vai fazer. Então, praticamente todo o resto, né, que não seja memória e placa de vídeo, quem vai fazer isso aí é a ponte sul. E óbvio, tá, pessoal? Óbvio que a ponte sul, ela conversa com a ponte norte, ok? Então, os chipsets, né, norte e sul, eles têm que conversar, óbvio, porque ele tem que jogar toda essa informação para onde? Para o processador poder processar, tá? Então, note, né, que não é só de programas, né, que o processador vive. Ele também vai ter que processar toda essa galerinha, todo esse resto de informações. Quando a gente mexe aqui no mouse ou digita alguma coisa, óbvio que você está vendo, né, em tempo real, eu mexendo aí o mouse. E se está mexendo, quem está processando isso, né, é o processador, tá? E, obviamente, quem está fazendo isso aí, o chipset ponte sul, tá? Então, atualmente, apenas Intel, AMD e a VIA ainda fabricam chipsets, tá bom? Mas, como eu falei, não necessariamente, pessoal, por exemplo, a VIA,
que obviamente não tem processadores, ela pode fazer tranquilamente suas famílias aí de chipsets, mas ela tem que saber o projeto, né, de cada processador. A VIA ela pode fazer chipsets tanto para a família AMD, tanto para a família da Intel. Não vai ter nenhum problema, certo? Mas, obviamente, como eu falei lá no início, né, foi até uma pergunta da Bárbara, processador e chipsets eles vão ter que ser compatíveis. Pronto, essa é a melhor palavra que existe, certo? Porque se não for, não vai ter desempenho da máquina, né? A máquina ela não vai conversar e aí vira uma bagunça. Por quê? Se não é compatível, gente, não tem como aquela máquina funcionar, tá? Então, tem que ter essa compatibilidade aí das peças, né? Esse entendimento das peças, tá? E aí, para praticamente, né, finalizar a ideia aí de chipsets, eu tenho essa imagenzinha aí, que ela resume tudo, né? Você tem a CPU, chipset ponte norte, né? Que vai controlar memórias RAMs e placa de vídeo, principalmente o slot PCI Express. E o que sobra que não é desses dois, quem vai controlar tudo é a ponte sul. E, obviamente, tanto ponte sul como ponte norte estão em plena conversa, né? E essa conversa, pessoal, quando eu falo de forma simples, né? Essa conversa ela é altamente veloz, né? Rápida, porque tem que ter essas respostas rapidamente, tá? Então, quando eu mexo no mouse, né? Automaticamente a gente consegue ver a resposta, né? A gente consegue ver literalmente o mouse se mexendo. Veja que não tem delay. Se tem delay, é um delay muito pequeno, imperceptível à nossa visão humana, né? A gente consegue ver aqui de fato a gente mexendo no mouse. Quando a gente também está digitando, né? Você consegue ver, assim que você clica numa tecla, já vê de fato aquela letrinha ser colocada lá no vídeo. Então veja que tudo isso por trás, né? Óbvio, tem que ter um processador, tem que ter o chipset ponte sul, né? Ajudando nesse processamento. Ajudando o processamento não, ajudando o processador para levar essas informações, né? O chipset ele não processa, tá? Ele só gerencia as informações, que fique claro também, ok? Só mais um gráfico aí também, né? De informações, o que é um, o que é outro. Aí eu trouxe nessa imagem daquele programinha, né, do AIDA 64, tá? Você consegue ver, né, todas as configurações para quem tem computador em casa ou notebook. Seria até legal você baixar esse programinha, você encontra muito fácil ele. A instalação também é bem simples, né? Que você consegue ver todas as configurações, as informações aí do teu computador, né? E aí tem, dentro aí, tem as informações do chipset, ó. Ele vai mostrar, né, todas as configurações. E outra, né, pessoal? O chipset também, ele que vai dizer qual é o tipo de memória que ele suporta, né? Veja que ele está dizendo aqui, ó, o tipo de memória suportados, né? Vai ser DDR4 e as suas clock, né? O clock aqui de cada memória que ele consegue suportar. Então, nessa minha máquina aqui, eu posso colocar uma memória. Só pode ser DDR4, obviamente, mas eu posso ter esse acesso, né, entre os clocks. Eu posso colocar um DDR4 1333, ou 1600, ou 1866, até 2133, né? Eu não posso passar disso. E também não posso ser menor do que esse clock aqui base do 1333. Então é bem legal isso, que o chipset também ele vai te orientar, né, qual é a memória que você pode, a memória RAM que você pode colocar aí na máquina. Aí é um outro exemplozinho de outro programa, né, que é do CPU-Z, tá? Também tem para celular. Aqui é bem mais simples, né, as informações que ele tem. Só diz que o chipset que tem nessa minha máquina é Intel, tá? A própria Intel, né, que também fabrica aí o processador, o chipset também é da Intel. E veja que, nesse caso, o ponte norte, né, não tem. Por quê? Já está lá no processador, né? Já está embutido de uma certa forma no processador. Tem, mas não é fora não é diretamente na placa-mãe, né? Ele está dentro do processador. E aí, no caso, essa minha placa-mãe existe só o quê? A ponte sul, né? E
E aí é um nomezinho, uma nomenclatura aí que ele dá, o PCH, né? PCH. A gente consegue ver o PCH aí para, de fato, determinar que realmente que é o chipset Ponte Sul, tá, pessoal? Então aí tá todas as referências. Eu até destaco nessas referências, quem tem mais o interesse de ver, a curiosidade de ver mais sobre chipsets, que você entre nesse link aqui do Clube do Hardware, né? Que ele vai explicar, né, bem... Tem 4 links aí, né, do Clube do Hardware. É uma sequência de informações sobre chipsets, tá? É bem interessante essa sequência aí do Clube do Hardware, para você, se quiser aprofundar mais sobre os chipsets, tá bom? Então, pessoal, é isso de chipset. Então, pessoal, agradeço a todos, né, a participação, ok? Bons estudos aí, leiam o material, pessoal, leiam o PDF, né? Façam as anotações de vocês, obviamente, pela aula aí que assistiram, né? Então, bom dia aí para todos, todas, e muito obrigada aí pela participação. Até mais!